Estamos analisando o versículo 11 do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus, que anuncia que a besta, parecendo cordeiro, falava como dragão. Já vimos o que é parecer o cordeiro e resumidamente recordamos. É o fato de a nação norte-americana ter sido fundada com vistas a ser um imenso país no qual a liberdade religiosa imperaria. Hoje vamos ver o que vem a ser falar como dragão. Vamos dar a palavra à história. Em 4 de julho de 1788, o juiz James Wilson pronunciou um discurso indicando como já estavam operando os inimigos da liberdade. Abre aspas. Os inimigos da liberdade são astutos e insidiosos. Uma falsificação rouba-lhe a liberdade, sua investidura, imita suas maneiras, copia sua assinatura, toma seu nome. Mas o verdadeiro nome da enganadora é autorização. Tal é a sua desfaçatez que acusa a liberdade de impostora e com audácia desavergonhada insistirá em que só ela é o verdadeiro personagem e que só ela tem o respeito que tal personagem merece. Para os que estão indecisos e não tenham discernimento, que se deixem impressionar mais profundamente pela impudência que pelo mérito honesto, suas declarações com frequência têm sucesso. Ela exibe as honras da liberdade, a própria liberdade é tratada como traidora e usurpadora. Mas, em geral, essa atrevida impostora desempenha apenas um papel secundário. Embora ela apareça sozinha no cenário, seus movimentos são regidos pela obscura ambição, que fica sentada oculta atrás dos bastidores e que sabe que o despotismo, outro seu favorito, pode sempre seguir ao sucesso da autorização. Contra esses inimigos da liberdade, que agem em aliança, embora pareçam estar em grupos opostos, o patriota se manterá sempre em guarda e vigilante. Fecha aspas. Veja-se que no panorama dos eventos vindouros que passaram diante do profeta João, ele presenciou esta mesma mudança assombrosa na natureza da besta de 2 chifres. Começou a falar como dragão e controlar o culto de seu povo, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. A besta cuja ferida mortal foi curada é o papado. Era uma igreja que dominava o poder civil. Em outras palavras, era uma união da igreja e o Estado, e impunha seus dogmas religiosos por meio do poder civil, sob pena de confisco dos bens, prisão e a morte. Uma imagem da besta seria outra organização eclesiástica investida de poder civil, outra união da igreja e o Estado para impor pela lei os dogmas religiosos. Encontramos provas de que tal imagem há de se formar no fato de que já estão operando e têm estado operando com persistência durante anos grandes organizações protestantes influentes cujo fim é estabelecer e impor, através da lei, certas normas religiosas. Eis algumas delas, aqui já traduzido para o português. Associação Pró-Reforma Nacional,
Departamento Pró-Reforma Internacional, Aliança Pró-Dia do Senhor, Concílio Federal das Igrejas de Cristo na América. Além disso, as sociedades católicas dos Estados Unidos, segundo sua tradição secular, procuram o mesmo objetivo. Finalmente, estas duas forças estão destinadas a darem-se as mãos em um esforço comum. A Associação Pró-Reforma Nacional admite que sua meta é, abre aspas, obter uma emenda na Constituição dos Estados Unidos de modo a indicar que esta é uma nação cristã e colocar todas as leis, instituições e usos cristãos de nosso governo numa base inegavelmente legal na lei fundamental do país. Fecha aspas. Acerca da questão de fazer dos Estados Unidos uma nação cristã, o bispo Earl Cranston, doutor em teologia da Igreja Metodista Episcopal, fez as seguintes observações num discurso em Washington em 13 de março de 1910. Abre aspas. Suponhamos que esta nação fosse declarada cristã por uma intervenção constitucional de fato. Que significaria? Qual das duas definições rivais do cristianismo seria a indicada pela palavra cristã? É claro, a ideia protestante, porque sob o nosso sistema as maiorias governam e a maioria dos estadunidenses é protestante. Muito bem, mas suponhamos que pelo acréscimo de certos territórios contíguos, com 12 milhões ou mais de católicos, a anexação de algumas ilhas, mais com outros 6 milhões, e a mesma proporção de imigrantes que agora chegassem os católicos a ser a maioria dentro de alguns anos, quem duvida por um momento de que o Papa reinante assumiria o controle da legislação e do governo? Diria com toda confiança e lógica, esta é uma nação cristã. Assim se chamou desde o começo e se declarou faz muitos anos. Uma maioria definiu então o que era o cristianismo. Agora, uma maioria definirá o que é o cristianismo e o que há de ser. Essa maioria seria o Papa. Fecha aspas. Esta associação, organizada para realizar uma chamada reforma nacional, não tem problemas em unir-se ao papado para conseguir sua finalidade de estabelecer uma religião nacional. Eis o que ela declara. Abre aspas. Cordial e prazerosamente reconhecemos o fato de que nas repúblicas sul-americanas, na França e outros países europeus, os católicos romanos são os reconhecidos defensores do cristianismo nacional e se opõem a todas as propostas que tendem a secularizá-los. Sempre que estejam dispostos a cooperar para resistir ao progresso do ateísmo político, com prazer lhes daremos a mão. Em uma conferência mundial para promover o cristianismo nacional, que deveria ser celebrado há muitos países poderiam ser representados apenas por católicos romanos. Fecha aspas. Levaremos agora em conta o objetivo que outras organizações confessem ter? Bom, no próximo programa,
nós continuaremos com esse tema para mostrar na história por que são os Estados Unidos da América do Norte esse poder aqui representado nos versículos 11 a 18 do capítulo 13 do Apocalipse de Jesus. Até lá e aquele fraternal abraço.